Olá pessoal, essa com certeza é a melhor aula de jornalismo do mundo. Eu dividi essa aula em 4 partes, aí vou entregar agora a primeira parte. O professor Olavo, ele tem uma visão muito superior do que qualquer profissional de comunicação nesse mundo. E a visão dele sobre o jornalismo, há muitos anos atrás, já trazia para nós tudo isso que a gente está vivendo, sobre censura, sobre liberdade de expressão, sobre você aprender a usar o jornalismo para buscar a verdade, para entregar a verdade, para fugir de temas que realmente não faz o menor sentido. Então, tudo isso está nessa aula que eu dividi em 4 partes. Assista aí a primeira parte. Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês desculpem por ter começado a aula mais tarde, mas com essa diferença de horário está muito difícil para a gente ir na missa, chegar aqui antes. O que deu para fazer foi ajustar o horário para 9h30. Eu creio que isso vai durar mais 1 ou 2 meses, depois volta ao normal. Se a gente não conseguir uma outra solução nesse ínterim. E, aliás, a aula de hoje, ela tem uma diferença das outras aulas. Eu não vou dar aula para vocês, eu vou dar para o pessoal de mídia, jornalistas, repórteres, redatores, diretores de redação, gente de TV, etc. A aula é para eles e, por isso mesmo, ela vai ser disponibilizada para o público em geral. Então, a primeira coisa que eu desejaria observar é que nunca algum órgão de mídia me enviou algum entrevistador que houvesse lido um livro meu. Nenhum, nunca. Ora, é um preceito universal de história das ideias que qualquer opinião que um filósofo emita sobre qualquer acontecimento da atualidade deve ser interpretada em função dos princípios mais fundamentais e permanentes da sua filosofia. Não conhecendo esses princípios, os caras vão interpretar as minhas opiniões à luz do quê? À luz de uma ideia genérica, que eles pegam assim, um pouco do Bolsonaro, um pouco do Antônio Carlos Magalhães, um pouco dos militares, e compõem um treco que eles chamam de direita. Então, eu seria o representante dessa tal direita, que eu não sei, de fato, não sei que raio de coisa é. Tá certo? E que seria muito difícil expressar as opiniões dela, tão grande é a diversidade de atitudes dentro dela. Quando nós lembramos que na direita existia, desde, digamos, no tempo da ditadura, tinha o Flávio Cavalcante, né, até o pessoal do DEM, até o Paulo Maluf, que depois virou sócio do Lula, tudo isso é a direita. Bom, eu não sei em nome de que direito eu deveria falar. E, além disso, se é para falar apenas em nome de ideologias padronizadas e partidos já existentes, para que um filósofo? Basta um papagaio. Como já tem tanto, o jeito repete o discurso do partido e está tudo bem. Só que como todos eles são exatamente assim, eles só repetem o discurso coletivo igualzinho ao dos outros, a gente vê pela reação uniforme da mídia nacional inteira à eleição do Bolsonaro. Como eles todos são assim, eles acham que eu também sou assim, só que com signo inverso. Então deveria existir uma espécie de imbecil coletivo da direita, em nome do qual eu falo. E é a este personagem inexistente, imaginário, que eles dirigem as suas perguntas. De modo que eu não posso responder as perguntas diretamente, eu tenho que corrigir todas as perguntas, porque elas foram feitas a uma outra pessoa, que não sou eu e que, aliás, não existe. Só que corrigir também não adianta, porque faça eu o que fizer, aqueles que mandaram as perguntas, quer dizer, os seus chefes de redação, o pessoal da redação inteira, vai ouvir como se a resposta fosse dada pelo personagem que eles imaginam. Então, esta fantasmagoria, esta coisa totalmente imaginária, é o que hoje chamam de jornalismo. Sobretudo porque o que eles imaginam da direita é realmente uma fantasmagoria absolutamente pueril. Né? Outro dia teve uma moça aqui, eu acho que do Estadão, que perguntou um negócio da escola sem partido, e eu respondi, como sempre tenho respondido, que eu acho que é prematuro você soltar qualquer projeto de lei, prematuro e talvez desnecessário para sempre qualquer projeto de lei, porque guerra cultural se vence na esfera cultural, quem faz a guerra cultural são intelectuais e não legisladores ou advogados. Né? Então, o que o senhor propõe? Diminuir o espectro de autores que serão lidos nas escolas?
Até obriguei a mulher a pedir desculpa. Diminuir por quê? Se eu estou reclamando justamente que os caras estão diminuindo, que eles selecionam só o que lhes interessa, o que interessa ao seu grupo político e o seu grupo de referência, e não deixam o pessoal ler mais nada. Se eu estou reclamando exatamente disso, como é que eu vou restringir? Mas a ideia dela é o seguinte: a direita é a repressão. Então o Olavo deve ser a repressão, e a repressão quer imbecilizar as pessoas, fazer elas só lerem, sei lá, o Evangelho. Mas deve ser isso. Então, como é que a pessoa vem com essa ideia pueril, idiota, me entrevistar? E hoje isso é o que se chama de jornalista. Hein? Olha, quando eu comecei a trabalhar no jornal, isso 50 anos atrás, era uma norma geral que você, se é para entrevistar um filósofo, você envia alguém que tem algum conhecimento filosófico. Eu me lembro que, por exemplo, na redação do jornal até tinha dois caras que eram prediletos, escolhidos para isso, que era o Reinaldo Lobo, que era estudante de filosofia, e o Rolf Kuntz, que era professor de filosofia. Então, se você entrevistar um filósofo, você manda um dos dois. Pô. Você não vai mandar o colunista de Turf para entrevistar o homem da filosofia. Se não tivesse um sujeito com conhecimentos musicais, quem você iria mandar para entrevistar um maestro ou um cantor lírico? Né? E assim por diante, né? Se é um cara da ciência, você manda, tinha o colunista científico, você mandava esse aqui, havia o senso da especialidade dentro do jornalismo. Hoje é o contrário. Né? Não tem mais isso, você manda qualquer Zé Mané. Por quê? Porque o diretor, o chefe que mandou, ele também é um Zé Mané, também é analfabeto como ele, e também não tem a menor ideia de que existe algo mais além das ideologias padronizadas. Né? E que, portanto, você está ali para inventar o Olavo do jeito que ele queira, com a sua fantasmagoria do raio da direita. Bom, isto, por si, já é suficientemente grave, tá certo? Mas, mais grave ainda, é o discurso biográfico uniformemente repetido. Então, tem o astrólogo. Eu digo, bom, eu trabalhei com astrologia 35 anos atrás. Muito mais do que a média de idade dos repórteres de qualquer jornal, revista do Brasil. E, evidentemente, não tenho satisfação a dar a ninguém a respeito disso, tá certo? E os caras que também fazem a pergunta, ou que usam isso, eles também não sabem o que eu entendo por astrologia. Eles não têm a menor ideia qual é o ente ao qual eu dei esse nome. E assim, astrologia para eles, o nome já significa tudo. Quer dizer, se você conhece o significado de uma palavra no dicionário, você conhece a coisa respectiva. Então, eles não sabem assim, que o significado de uma palavra no dicionário é só constituído de outras palavras e não de coisas. Eles tomam realmente as palavras por coisas. Então, hoje teve um idiota que perguntou assim: como um sujeito que ensinou astrologia pode indicar um ministro? Eu digo, eu posso, sabe por quê? Porque um sujeito que era astrólogo pode ser ministro sem que vocês reclamassem. O Renato Giannini. O Renato Giannini adora astrologia, não faz nada sem consultar o astrólogo predileto dele, que é o Magnavita. Ninguém achou nada, achou até bonito, olha que bonito, olha que mente aberta, né? Agora, se sou eu, não, o cara ensinou astrologia 35 anos atrás, astrologia é crendice. Científico mesmo, científico, academicamente respeitável, é tomar banho de pipoca como o Lula. Quer dizer, vocês percebem quando vocês são ridículos, de infantis e pueris? Todos vocês, gente. Né? Científico é o Lula fazer imposição de mãos. É o poder curativo dos reis. Então, estava lá o Lula, o novo São Luís XI, né? Curando as hemorroidas, as escrófulas, né? Os furúnculos, né? Das velhinhas no Nordeste, e todo mundo achando lindo. Isso é científico pra caramba. Agora, o sujeito ensinou astrologia 35 anos atrás, essa é crendice, né? Gente, vocês são muito ridículos. Vocês estão entendendo por que hoje os chamados grandes órgãos de mídia vendem menos exemplares do que nos anos 50 do século passado? Nos anos 50, meu filho, a Última Hora, dirigida pelo Samuel Weiner, vendia com frequência 1 milhão de exemplares por dia. Não era todo dia, mas frequentemente atingia esse patamar. O Diário da Noite, também a mesma coisa. O mínimo que ele vendia era 300, 400, diariamente. Isso, a Folha, quando alcança 300, 400, bom, é no fim de semana. Chega quase nos 400 mil.
Vocês estão acabando com a profissão jornalística. Não é assim que se faz jornalismo, gente. Né? Mas tem coisa um pouco pior. Além de chamar de astrólogo, eles chamam de ideólogo. Ora, peraí, se eu sou ideólogo, eu tenho que ter alguma ideologia. Né? O que é ideologia? É uma fórmula de sociedade. Né? E um conjunto de meios que devem ser mobilizados para chegar lá. Agora, me digam, qual é o modelo de sociedade que eu estou defendendo? Eu nunca defendi nenhum, pô. Né? Eu me limito a analisar coisas que estão acontecendo. Eu estou na esfera dos fatos e na análise política dos fatos, não da pregação ideológica. Isso é uma coisa que qualquer um pode perceber, desde que leia os meus escritos, mas eles não leem. Eles querem adivinhar e chamam isso de jornalismo e vendem isso para vocês. Isso é óbvio que isso é um estelionato. Eles estão enganando todo o público leitor.